Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual fora que você estiver assistindo esse vídeo. Bom, pessoal, já estou trazendo aqui mais um vídeo para o canal. Dessa vez vamos dar aí continuidade aos artigos do Código Penal. E hoje vamos falar sobre estado de necessidade que está disposto no artigo 24 do Código Penal. Então vamos lá. Peraí, deu um problema aqui. Vamos ver o que o artigo 24 fala sobre estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, quem não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo o sacrifício nas circunstâncias não era razoável existe. Então vamos lá. Bom, pessoal, estado de necessidade aqui, ela vai falar um dos casos da exclusão da ilicitude, que seria quando o agente pratica o fato, porém não há crime. Ou seja, vai haver a exclusão da ilicitude. Existe o estado de necessidade quando alguém, para salvar um bem jurídico próprio ou de terceiro, que no caso exposto a uma situação de perigo, atinge outro bem jurídico. Para se ter uma melhor compreensão acerca do que seria estado de necessidade, seria interessante falar dos requisitos para uma situação de estado de necessidade. Então vamos falar aqui os requisitos. O primeiro requisito seria que o perigo ele deve ser atual. O perigo ele precisa ser presente e deve ser uma ameaça concreta ao bem jurídico. Aqui, a presença está em uma situação de perigo atual e um perigo presente. O segundo requisito seria o perigo ele deve ameaçar direito próprio ou alheio. Primeiro vamos falar o que seria esse direito próprio. Bom, pessoal, aqui é quando a ameaça for de direito próprio, vai haver um estado de necessidade próprio. Por exemplo, um agente ela subtrai uma pequena quantia de alimento para não morrer de fome. E o que seria o direito alheio ou terceiro? Aqui, a ameaça, ela vai haver um estado de necessidade terceiro. Um exemplo, o agente ele vai subtrair uma pequena quantia de alimentos, não para salvar a si próprio, mas sim para salvar terceiros. Tá entendendo? Por exemplo, uma mãe que rouba alimento não para ela, mas sim para salvar os filhos que estão no estado de necessidade de fome. E o quarto requisito seria que a situação de perigo não tenha sido causada involuntariamente pelo agente. Aqui, para ser cabível a excludente do estado de necessidade, seria que a situação de perigo, ela não pode ter sido causada voluntariamente pela pessoa, pelo agente, no caso. Inexistência do dever legal. Bom, então vamos lá. Aquele que tem obrigação de enfrentar o perigo pela lei não podem alegar estado de necessidade. Então, polícia, bombeiro, eles não podem recusar de enfrentar o perigo alegando estado de necessidade. Então, vamos lá. Inaviabilidade da conduta. Bom, o perigo ele precisa ser inevitável. Então, no caso, já que ele precisa ser inevitável para salvar o direito próprio de terceiro, que no caso vai sofrer a situação de perigo. Vamos agora para razoabilidade do sacrifício. Aqui precisa que a ofensa ao bem jurídico seja razoável de acordo com o bom senso. Conhecimento da situação do justificante. Não vai se aplicar a excludente se a pessoa ela tem conhecimento que
que vai agir para salvar o bem jurídico ou alheio. Bom, pessoal, falar aqui dos requisitos, agora para entrar aqui na reta final do vídeo, vamos falar aqui de algumas teorias que definem o que, que seria também, o que, que seria estado de necessidade. Então vamos lá. Bom, existem algumas teorias que são existem algumas teorias que explicam o que, que seria estado de necessidade. A primeira teoria seria a teoria unitária. Bom, a teoria unitária, ela seria a teoria que vai falar da exclusão da ilicitude do fato quando se sacrifica um bem jurídico de valor igual ou inferior ao preservado. Essa teoria é adotada pelo Código Penal brasileiro. A outra teoria seria a teoria diferenciadora. Ela subdivide em estado de necessidade em dois tipos: o estado de necessidade justificante e o estado de necessidade exculpante. Bom, o justificante, o estado de necessidade justificante seria que há sacrifício ao bem jurídico de valor inferior ou determinado ou outro maior relativamente. O exculpante seria que o bem sacrificado possui valor igual ou superior ao resguardado. Bom, a teoria que foi adotada, como eu já falei, foi a teoria unitária. Aqui, para não passar em branco, vamos falar aqui dos parágrafos. O parágrafo primeiro fala o seguinte: fala que não pode alegar estado de necessidade, não pode alegar estado de necessidade quem tiver dever legal de enfrentar o perigo, que é um dos requisitos aqui que a gente já falou, que é o requisito da inexistência do dever legal. E o parágrafo segundo, embora seja razoável exigir sacrifício dos direitos ameaçados, a pena poderá ser reduzida de um dos dois terços, que também é outro requisito aqui que a gente já acabou de falar, que é o requisito da razoabilidade do sacrifício. Bom, o vídeo era isso, eu espero aí que vocês tenham entendido. Qualquer coisa ou dúvida, vocês podem falar aí nos comentários que eu vou estar aí respondendo, beleza? Finalizo aqui o vídeo. E aí sim, um forte abraço. Obrigado e falou!